Fala, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast, né? Antes de estar trazendo as informações sobre a minha querida amiga, minha querida convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, é de graça, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui abaixo os seus melhores comentários, porque o vídeo de hoje está muito polêmico, principalmente pro pessoal, né, que faz muito tráfego pago, né, vai ficar de boca aberta com o conteúdo de hoje, né? Então, a nossa convidada de hoje é minha querida amiga Fabiola Casanova, tá? Instagram dela, Fabiola Casanova, nova com 2A, né? Ela iniciou no digital em 2022, cara, e olha essa informação, ela já faturou um total de mais de 18 milhões de reais, né? Isso foi somente uma parte que ela conseguiu me dar. Ela falou, ainda falta outras coisas ainda, mas bota isso aí mesmo que tá bom. Ela é produtora, ela é coprodutora, é afiliada e é uma das mentoras do VA, né? E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, né? Mas lembrando que todas as informações de suma importância vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então, Fabiola Casanova, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso compartilhar conhecimento com mais pessoas, né? E ver mais pessoas aí transformando as suas vidas através do mercado digital, que foi algo que transformou a minha vida. Então, assim, eu tenho o maior carinho do mundo por esse mercado. Cara, que top, que top. Fabíola, mais uma vez, né? Seja muito bem-vinda, pode ficar bem à vontade aqui, né? Sinta-se em casa, né? Pessoal, eu já quero pedir vocês para pessoal aqui do Pode Ficar Rico Podcast que ainda não segue, né? Vai lá no Instagram, se possível, tira um print, né? Aqui do. Não sei se você está vendo no celular, no computador, mas tira um print, vai lá na DM, né, da Fabíola. Manda para ela, né? Fala que veio através do podcast, né? Eu tenho certeza que ela vai te responder com todo carinho e atenção, assim como ela me respondeu, né? Mas, Fabiola, olha, o meu pessoal aqui, né? Vem muitos convidados, né? Falando sobre tráfego pago, né? Sobre formas de ganhar dinheiro na internet, né? E você veio parar aqui por indicações, né? Algumas pessoas, né? Eu tenho um grupo no Discord onde está crescendo, tem um grupo no Instagram, juntando tudo, dá quase 2.000 pessoas, e aí essas pessoas começaram a citar nomes, né? Olha, vem, trouxe aqui algumas alunas de vocês, do método de vocês, cara, foi um conteúdo sensacional, e as pessoas foram mais a fundo e pediram para eu trazer as mentoras, né? Então eu trouxe aqui a Camila, eu tô trazendo você aqui agora, e estou muito feliz com isso, né? E por que que eu falei, pessoal, que o conteúdo de hoje vai... Como é que eu posso dizer? Eu perdi até a palavra. Vai... Chega para esse pessoal aí, tirar muitas crenças que o É... mercado colocou nas pessoas. Na verdade, o Vai... mercado ele evolui, né? Eu falo que a Exato. internet é tecnologia e a tecnologia ela está sempre evoluindo e a gente trabalha com o que há de mais novo nesse mercado para mostrar que existem outras possibilidades. Exatamente, exatamente isso. A gente vai quebrar muitos paradigmas aqui hoje, né? Das pessoas, dos mentores que falam, né, que só é possível ganhar dinheiro online se a gente investir muita grana, né? Enfim, mas antes de a gente começar com o conteúdo do digital aqui, né, que a gente gosta, quem que é a Fabiola Casanova, né? Conta pra gente um pouquinho quem que era, na verdade, a Fabiola antes do digital. Tá, vamos lá. Primeiro, a Fabiola Casanova, ela é mãe de três. Eu até falo assim que eu sou um pouquinho diferente da maioria, né, que tá nesse mercado, porque o pessoal vê muita menina novinha, solteira, sem filho, tendo sucesso e acha que precisa ter esse perfil. E não é assim, eu sou mulher, né? Isso já é uma prova que o mercado não é só para homens, pode ter mulheres também. Eu sou mãe de três, eu não sou menininha de 20 anos, né? Já passei disso. Então, assim, essa é a Fabiola. E antes do mercado digital, eu sou psicóloga, né, de formação. Mas eu sempre empreendi. Morei 10 anos da minha vida fora do Brasil. Fui novinha, fui adolescente para os Estados Unidos. E 10 anos da minha vida eu fiquei lá. E aí eu já voltei mãe, já voltei com a vida pronta para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, que eu vi o que se pagava para um CLT, assim, um esforço inteiro, né, por conta da minha experiência profissional que eu tive e também por conta das línguas que eu falava. Só que aí, quando vinha me pagar o salário, eu falava, meu Deus, eu não estou precisando outro no Brasil que ganhar isso. E naquele desespero. E lá nos Estados Unidos, eu administrei empresas de outras pessoas. Eu era tipo, gerente, administradora de exportadoras de cosméticos, produtos para pets, essas coisas. E aí eu falei, vou empreender. Só que eu nunca tinha empreendido na vida. Eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. Eu já estava trabalhando numa multinacional, com um cargo bom, mas com um salário.
E aí eu falei, vou empreender. E aí eu abri uma empresa, houve uma oportunidade para eu abrir uma empresa de representação comercial. E eu fui trabalhar no ramo da moda. Eu trabalhei com grandes marcas de moda do Brasil, conhecidas aí de muitas pessoas, e eu me dei muito bem nisso. Na verdade, eu tive muito sucesso. Eu estava sempre assim no. Eu sou do Nordeste, né? E apesar de fazer a região do Nordeste, eu sempre estava ali no ranking top 3 de vendas das maiores marcas de moda do Brasil. Então, eu posso dizer que eu fui bem sucedida, eu comecei a ganhar bem. Só que era um trabalho que parecia muito glamouroso, porque você está em desfile, você está nisso, né? Mas é um trabalho que era muito exaustivo e muito sacrificante, assim. Por exemplo, eu tinha que viajar de segunda a sexta, eu tinha que encher meu carro de mala, apesar de ter um showroom, eu tinha um showroom em Recife, mas eu também tinha que encher meu carro de malas e pegar a estrada do mesmo jeito. Eu ficava de segunda a sexta me arriscando, né, nas estradas. Assalto, acidente, eu vi amigos morrerem em assaltos, em acidentes. A gente mesmo, assim, né? Minha sócia capotou com um carro, caiu 10 metros abaixo de ribanceira. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram durante 9 anos da minha vida. Fora que eu tinha que deixar meus filhos para poder ir trabalhar. E eram muitas lágrimas, eu digo, que eu deixava naquelas estradas. Mas Imagino. eu ganhava relativamente bem. Só que olha só, o que sobrava para mim de salário é um salário de sonhos de muita gente. Mas hoje, quando eu vejo a internet, eu digo, meu Deus, não é nada do que eu ganhava no mês todinho, que eu achava que era o salário que eu conseguia em um dia. Eu tirava entre 10, 15 mil reais por mês de salário, o que era um excelente salário, assim, um salário de sonho de muita gente, mas hoje na internet eu consegui esse dia, né? E passando por tudo isso, viajando, viajando, deixando os meus filhos aos cuidados da minha mãe, meu marido trabalhava junto comigo. Então, assim, eu já não estava mais feliz com aquilo. Eu lembro que eu orava muito a Deus, assim, Senhor, não tô aguentando mais isso. Eu me sentia a pior mãe do mundo, porque meus filhos são tudo para mim. E eu tinha que deixar eles, e eu disse, eu não vou ter filho no mundo para minha mãe criar, né? Eu vou ter filho no mundo para criar. E eu sentia muita culpa, muita tristeza. Até que um dia, em 2019, ali, não lembro mais se foi fevereiro ou foi março de 2019, o meu showroom era uma casa que a gente tinha, cheio, com todas as marcas, a gente já tinha empacotado tudo para devolver para as fábricas. Nós sofremos um assalto. Os bandidos entraram, eles chegaram com o caminhão de mudança de madrugada. E eles levaram absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Só ficou as araras e o ar-condicionado, que ainda ficou no chão. Aqueles splits gigantes ficaram no chão. A gente vê que eles tentam pôr no caminhão pelas câmeras de segurança, mas não cabe. E é por isso que os ar-condicionados ficam. Mas assim, ó, pra você ter noção, cadeira, mesa, os documentos eles levaram. E aquilo ali foi um trauma muito grande na minha vida. Era uma história longa, mas para resumir, assim, a gente perdeu tudo. Um dia eu tinha tudo, no outro dia eu não tinha nada. Por quê? Primeiro que eu tinha uma poupança. Na época eu não tinha investimento, nem tinha essa mentalidade. E tudo que eu tinha era dinheiro guardado na poupança. E quando esse assalto aconteceu, eram muitas marcas, era muita roupa, foi quase 1 milhão de mercadoria, mais ou menos, levado. Para você ter noção. As mercadorias não eram representantes. Quando acaba a coleção, o representante ele tem que devolver para a fábrica. E as fábricas disseram, bem, o produto estava sob sua responsabilidade, então você nos paga. Eu não tinha dinheiro para pagar, né? 1 milhão de euros. Não, eu ia Nossa. tirar isso. E aí eles falaram, então, se você não tem dinheiro, o dinheiro que a gente tem para te pagar da coleção que você fez, que eu tinha encerrado aquela coleção, a gente não vai te pagar, é para bater a sua dívida, e o resto eles me protestaram, né, que chama. Fiquei com o nome sujo pela primeira vez na minha vida, porque eu devia às fábricas. Então, aquilo ali para mim foi uma facada, porque, tipo assim, eu sempre me destaquei, e eu vi que eu era um nada. Sabe assim, que considerações tiveram por mim? Fábricas que eu tinha história de anos. Por isso que eu não cito as marcas que eu trabalhei, porque são conhecidas, então eu prefiro não expor. Porque para mim foi uma decepção do tamanho do mundo. Pra você ter noção, assim, e era o meu negócio junto com meu marido. Então eu adoeci. Primeiro pelo trauma do assalto, porque a polícia falou, "Ó, não vá atrás, porque eles sabem tudo da sua vida." Enfim, eu fiquei com muito medo pelo trauma mesmo do assalto. Eu fiquei internada no hospital 3 dias com crise nervosa, só pra você ter noção. Nossa. E nisso eu desenvolvi depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, um monte de coisa. Eu desenvolvi um monte de doença psicológica lá por conta do emocionais.
por conta disso, sabe? E aí eu e meu marido pegou o dinheirinho que a gente tinha na poupança, a gente fechou com uma marca menor e a gente falou, vamos começar do zero, tudo de novo, com uma marca pequena, que é o que a gente tem. E a gente foi. E aí eu lembro que a gente ganhou um dinheirinho na época, eu acho que a gente teve de lucro R$ 4.000, se não me engano, foi isso. Aí a gente pegou esse dinheiro e botou de volta na estrada. E aí eu disse, agora vai, agora a gente vai ganhar dinheiro de verdade. E aí veio o quê? No ano seguinte, a pandemia. E Nossa, aí Deus. fechou tudo de novo. Fechou tudo de novo. E quando fechou tudo de novo, a fábrica já não era mais culpa da fábrica, só a fábrica não podia entregar. E se ele não podia entregar, ele não podia me pagar. Só que o investimento para ir para a estrada é muito alto. O show a gente se desfez, obviamente, pelo que aconteceu. Então, é coisa de investimento de 50 mil, é coisa muito alta, assim, por coleção que a gente investia. Então, de tudo mesmo, assim, eu zerei. Eu zerei ao ponto da gente ter que ficar. A gente teve que vender as coisas dentro de casa, Angela. A gente teve que vender nossos carros, a gente vendia nossos móveis, a gente vendia tudo, a gente vendia tudo. Eu tinha uma tia que morava nos Estados Unidos, ela começou a me ajudar, dando dinheiro mesmo assim, porque eu tinha meus dois filhos, eu não tinha nem a terceira ainda. E aí, minha mãe ajudando, trazendo comida, literalmente, assim, eu comecei a viver de ajuda. E lógico que se eu estava deprimida, eu deprimi mais ainda, meu marido deprimiu junto, porque a luz do fim do túnel não tinha mais. Só que eu sou uma pessoa muito perseverante na minha vida. Eu tenho uma frase que eu digo que é chorar me andando, eu choro. Mas eu nunca paro. Eu não deixo que os problemas eles me paralisem, sabe? Então, assim, eu choro, 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 depois eu falo, tá bom, o que é que eu vou fazer? Eu preciso sair dessa. E aí eu tava com aqueles mostruários na mão, que é aquela espécie de roupa. Eu liguei pra fábrica. Olha, é o seguinte, que eles também estavam desesperados de fazer. Falei assim, posso vender essas roupas que estão aqui comigo para pessoas, assim, amigas, e aí o que eu for vendendo eu vou pagando, eu vou ficando com lucro, ele pode. Aí eu comecei a fazer isso. Aí, então, em plena pandemia, eu fazia essa colinha, deixava na casa de amigas e comecei a ir pra internet, divulgar essas coisas. Eu nunca tinha ido pra internet, morria de vergonha. Só que tava todo mundo trancado. Como é que eu ia mostrar as roupas? Eu disse, vou ter que ir pra internet. Só que eu não fazia no meu perfil, pessoal. Eu abri um perfil só por isso. Porque eu tinha muita vergonha, sabe? Eu não queria que algumas pessoas vissem. Aí eu comecei, aí deu muito certo, deu certo. E aí eu comecei a encomendar roupas de São Paulo. E aí eu fui indo. Agora deu certo assim, eu passei a ganhar R$ 2, R$ 3.000 e a minha vida começou. Eu falei, ai, agora vai ficar tudo bem. Assim, eu virei sacoleira, né? Eu tinha uma empresa muito grande e de repente a minha empresa sobrava para mim 10, 15 mil, mas era uma empresa que faturava 100 mil, cento e poucos mil, sabe? Mas eu comecei a faturar isso aí, R$ 3.000. E enfim, estava tudo bem, pelo menos eu estava conseguindo sobreviver. E nisso eu engravidei da minha terceira filha. E aí, quando eu engravidei da Sofia, minha terceira, começou a abrir as portas, a gente começou a poder sair de casa. Aí eu falei, vou para São Paulo agora, comprar roupa ao vivo vai ser melhor, porque eu vou escolher, tá, tá, tá. E aí lá vai eu para São Paulo. Quando chego em São Paulo, eu caio, eu caí num buraco e eu rompi 3 ligamentos do Meu pé. Deus. Parece até assim, e olha que eu tô resumindo pra você, parece piada, né? A gente fica assim. Na época eu falei assim, eu tive que voltar, só pra você ter ideia, eu tive que voltar de emergência, porque eu ia ter que fazer cirurgia. Foi um caos na minha vida. Eu fiquei meses de cama. E aí foi quando eu acho que o desespero bateu de vez. Eu lembro que eu falei pra Deus, o que o Senhor tá fazendo comigo? Porque não é normal. Não é normal tanta coisa assim, é um baque atrás do outro. Eu ilustro assim, que quando vinha uma onda, me derrubava, quando eu estava subindo para respirar, vinha outra e me afogava de novo, e eu tentava, e vinha outra e me afogava de novo. E meu marido começou a procurar emprego fixo e ninguém contratava ele, ele com um currículo maravilhoso, ninguém contratava ele. E, e eu sei que teve um Natal que o Thiago foi contratado no início de dezembro. Ele chegou para uma marca aí, que ele ia ser gerente do Brasil dessa marca, que é uma marca de calçados, bem conhecida. E aí, quando foi na véspera do Natal, dia 23, eles ligaram cancelando toda a contratação com meu marido. A gente vai cancelar. Gente, meu marido caiu de cama, era véspera de Natal, a gente não tinha clima nenhum para Natal. E naquele dia, Deus encheu meu coração com uma fé assim, que eu virei pro meu marido e falei assim: olha, não chora. Não vamos. Deus está fazendo alguma coisa com a nossa vida. Porque não é normal.
Não é normal. Isso aqui, isso é coisa de Deus na vida da gente. Só pode. Deus tem algo muito grande pra gente. Olha, Deus me encheu de fé naquele dia, assim. Me deu um negócio, assim, sabe? Que hoje eu sei, né? O Espírito Santo me falou comigo. Deus tem uma coisa muito grande pra gente, porque não é normal o que tá acontecendo com a vida da gente. E aí, aí passou o Natal e eu não lembro bem. Acho que era dia 29 de dezembro. Eu assisti uma live de um cara aí que ensinava a gente a vender produtos físicos na internet. E eu lembro que eu comprei esse curso, e aí eu entrei no digital. E foi quando a minha vida mudou. Eu falei pro meu marido, eu vou tentar esse negócio aí, porque nem que eu ganhe R$ 500 por mês, vai dar para pagar alguma conta aqui de casa. E vamos ver, a gente não tem nada a perder. Eu tô em cima de uma cama. O que é que eu posso fazer em cima da cama? Era digital. E aí eu comecei a comprar. Na verdade, meu primeiro curso, não. Meu primeiro curso eu comprei pelo Google. E aí depois, essa live que eu assisti desse rapaz foi o primeiro curso que fez eu começar a ter um resultado ou outro, que era com metodologia orgânica. Me ensinou aí para internet, postar, aparecer. E aí tudo que eu mais temia, que era mostrar meu rosto, na época, ensinava que tinha que fazer. E por mais que eu não quisesse, eu sempre sou uma pessoa assim, não tem esse negócio de querer. É o que tem que fazer, é para me tirar desse fundo desse poço. Pior era da forma que eu tava. É, aquilo ali eu não queria. Então, assim, vamos enfrentar meus medos. Eu sabia que eram medos. Tem que aparecer nesse negócio aqui, vamos aparecer. Mas eu postava, eu chorava, eu ficava, meu Deus, que vergonha. Todo mundo me chama de blogueirinha, vira blogueirinha. E no início eu não via resultado, eu não ganhava dinheiro. Mas eu continuei persistindo, persistindo. Eu lembro que quando me dava um desânimo, assim, porque eu gosto muito de contar a minha história, porque eu não fui aquela que já entrou no digital tendo resultado. Sabe, eu comprei muitos cursos até ter resultado. Então, me dá muita agonia, vamos dizer assim, quando a pessoa fica, ah, já tem vários cursos, eu não tive resultado. Não, ok, tudo bem, porque nem sempre a gente acerta de primeira. Sorte de quem já acerta no primeiro curso, assim, mas a maioria não vai conseguir de primeira, né? E o negócio é você decidir, eu quero isso para minha vida. E você persistir, e você ir até o fim. Porque, assim, se dá certo para tanta gente, por que que não vai dar para você? E era assim que eu pensava na época. Eu falava assim, se deu certo para tanta gente, por que que não vai dar certo para mim? Ninguém é melhor do que ninguém. Agora tem pessoas que querem mais que a outra. E eu queria muito, e eu estava muito determinada a fazer dar certo. Eu dizia, nossa, isso tem tudo a ver com a minha vida. Vai nascer minha terceira filha, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar dela. Eu quero ser presente na vida dela como eu não pude ser na vida dos outros, assim como eu gostaria. Agora vai ser diferente, eu vou ser presente na vida dos meus filhos, eu vou ser a mãe que eu quero ser, eu vou ter a vida que eu sonhei em ter. E era a única forma que eu via era no digital, porque o resto que eu entendia era ser psicóloga, que ia me demandar tempo, e vender roupa, que eu tava traumatizada, eu não queria mais saber de vender roupa, eu tava muito traumatizada, sabe? Então foi assim que eu vim parar aqui no digital. Cara, sensacional sua história. Eu achei muito interessante, né, Fabíola, uma parte que você falou que eu não quero saber, né, por mais que eu não goste, né, de fazer, se tem que botar meu rosto, não quero saber. E me lembrou de uma frase, né, não sei quem é que fala essa frase, mas que criança faz o que quer, né, e adulto faz o que precisa ser feito, né. E nesse Exatamente. mercado digital, um dos motivos, né, de várias e várias pessoas demorar muito para ter resultado é justamente fazer somente o que quer no começo, né? Então, no começo, a gente tem que abraçar aquilo que vai, né, nos servir como catapulta para chegar mais perto do nosso resultado, né? E foi uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, né? Mas vamos lá, Fabíola, você falou que seu primeiro curso que você comprou através do Google, né? Que você estava trabalhando ali, estava querendo alguma coisinha a mais para juntar para R$ 500 a mais já ajudaria no boleto, né? Então essa foi a sua porta de entrada, foi fazendo a famosa pesquisa ali no Google como ganhar dinheiro online, renda extra, alguma coisa do tipo assim? Na verdade, eu falei, como que eu posso ganhar dinheiro de casa? Eu lembro que eu pesquisei alguma coisa assim, porque como eu estava em cima da cama, acidentada, eu não tinha como sair, né? Porque o meu trabalho era ser coleira, eu ia no casa das pessoas, eu ia nos salões de beleza. E aí eu estava literalmente deitada numa cama grávida. E aí eu falei, o que é que eu posso fazer de casa? Fiquei pesquisando e foi quando apareceu o mercado digital. Disse, deixa eu entender isso aqui melhor. Então, eu nem sou da época da pandemia, eu sou um pouquinho pós-pandemia. Eu não peguei o digital no boom da pandemia, assim, até porque eu ainda teria pego se eu tivesse conseguido um curso bom que me ensinasse logo. Eu já peguei um pandemia. Inclusive, o primeiro curso que foi dessa live, Ângelo, que realmente me ajudou, foi assistindo um podcast assim. Eu acho isso maravilhoso, por isso que eu aceitei logo quando você me convidou, porque eu falei,
é muito bom o trabalho da indicação do afiliado. Eu gosto muito do trabalho do afiliado, porque eu assisti um podcast, era um afiliado, e aí aquilo foi me passando mais segurança, e aí foi quando começou a dar certo, quando tinha alguém me indicando. Então, eu gosto muito, eu levanto a bandeira mesmo, e muita gente fica assim, ah, só fica rico quem é produtor. Não é verdade, mentira, se alguém disse pra você, não é verdade. Tá, o afiliado ele fica multimilionário. Eu tenho alunos riquíssimos como afiliados. Eu faturei meu primeiro milhão assim também. Então, assim, levanta a bandeira mesmo. Não existe trabalho melhor dessa internet do que o trabalho do afiliado. Sem É muito dúvida. bom ter uma indicação. Eu assino embaixo. Mas, É, Fabiola, vamos lá, né? Você entrou pro digital ali, né, em 2022, beleza. Mas você já começou tendo resultado? O que que aconteceu assim que você começou? Qual foi a sua, né, a sua visão sobre o mercado digital quando você conheceu? Achou difícil? Achou fácil? Fala um pouco pra gente. achei bem difícil, porque é isso que eu tô te falando. Eu comprei muita mentoria errada, mentoria que tinha horas e horas e horas de aula, minha cabeça dava um nó, não entendia nada. Então eu falei, meu Deus, eu fiquei, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu vou dar certo nisso? E como eu te falei, eles ensinavam muito orgânico na época, então a gente meio que tinha que ser um blogueiro quase, né? De ficar indo atrás do povo. Então eu comecei a trabalhar mais do que nunca, assim, como louca, chamando as pessoas no direct do Instagram, oi, quer comprar, não sei o quê, postando, postando, postando. Então eu tava ficando exausta. Aí depois de um tempo, com uma mentoria melhor, que me orientou mesmo mais no passo a passo, eu comecei a ter resultado assim, no orgânico, mas era pouco. É tipo assim, eu tirava entre 1.000 a 3.000 por mês, né? E aquilo me frustrava. Ah, Bruno, mas que me dá? Acho que muitas vezes, não, que me dá tirar 3.000 no mês. Mas, gente, quando se fala de internet, você consegue ganhar isso no dia. E aí eu tava ganhando no mês, então eu tava Exato. frustrada. Não, eu quero que o povo tá me ganhando 3.000 no mês, 1.000, 2.000. Eu quero não vim com a cabeça de 500 reais por mês. Só que aí depois eu vi que tinha. Eu vi isso, mas que eu não entendi a dimensão disso aqui, a verdade é essa. Só que aí depois, quando eu comecei a entender a dimensão, eu comecei a ver mais óbvio. E aí eu não conseguia aquilo, me deixava bem frustrada, bem frustrada. Mas nos primeiros 6 meses eu ganhei zero, tá? R$ 0. Só cursos comprando. Comprei muitos cursos mesmo. Assim, acho que eu sou a recordista de cursos, sim. Eu É, sou muito a favor do conhecimento, eu compro curso até hoje, na verdade. Até hoje eu estudo muito. esse nosso mercado, né, ele tá o tempo inteiro se atualizando, né? Então, ou a gente compra um curso muito bom, que dentro desse curso, né, tem atualizações, né, acompanhando, né, o nosso dia a dia, ou a gente também tem que ficar o mês inteiro, mensalmente comprando, né, novos cursos, novos treinamentos, novas mentorias para se atualizar, né? Senão, de fato, a gente fica para trás, né? Mas, De conhecimento, eu tenho certeza que eu já investi mais de 1 milhão, porque no início eu comprava mentoria de 200, 300, 400. Hoje eu compro mentorias de 30 mil, 60 mil. Então, eu já investi para mais de 1 milhão só em conhecimento. E eu vou continuar investindo, porque eu quero sempre trazer o que há de melhor para meus alunos. isso é muito bom. Isso é muito bom. Fabiola, me tira uma outra dúvida, né? Quando foi no digital, né? A partir do momento que você entrou, né? Ou seja, você tem 3 anos, né, de digital. Cara, 3 anos fazer mais de 18 milhões é inacreditável, né? Eu Eu costumo sou bem dizer nova que mesmo. eu costumo dizer que esse mercado, né? A palavra que define ele é surreal, né? Então, aonde que a gente, né, trabalhando no trabalho convencional, a gente consegue fazer 3 milhões, 18 milhões em 3 anos, né? Eu acho que não existe essa possibilidade se a gente for falar de alguma coisa, né, honesta, certinho ali, né? E o digital ele veio para quebrar, para romper essas barreiras, né? Mas se falando do digital, Fabíola, qual foi o momento, né, depois que você entrou, começou a ganhar ali, né, um pouquinho que seja, mas que você falou, cara, isso aqui pode mudar a minha vida. Eu vou focar mais, eu vou ser mais determinada, porque isso aqui vai ser minha renda principal. Olha, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou muito decidida, assim, eu acho que desde o início, porque senão eu tinha desistido. Eu tinha desistido porque eu fui aquela que do início não teve estado nenhum, foi zero, só comprando mentoria. Então, desde o início eu tava, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou achar um caminho para fazer dar certo. Então, desde o início, quando eu faturei o meu primeiro faturamento, eu saí de zero para no primeiro mês faturar 5.000. Aí eu certo, aí eu que eu fiquei sangue nos olhos mesmo, comecei a entrar mais de cabeça nisso. Aí foi quando eu fiquei nos 1.000, 3.000. Só que aí depois eu fui cansando desse negócio de metodologia orgânica. Falei, cara, se eu ficar nesse negócio desse orgânico, eu não vou conseguir escalar. E aí foi quando eu tentei o tráfego pago.
E aí eu perdi dinheiro no tráfego. Eu fui uma que tráfego não é para mim. Eu não sou analítica, né? Eu digo que o tráfego é para quem tem essa mente mais analítica. Eu não sou essa pessoa. Eu sou pessoas, assim. Sou gente. Eu não tenho esse perfil. Então eu perdi. O dinheiro que eu botei no tráfego eu perdi. E aí eu falei, não, tem que ter outras formas, tem que ter outras formas. Eu tenho conhecimento do inglês, né? Eu morei muitos anos fora, e aí eu comecei a pesquisar lá fora. E aí foi quando eu comecei a conhecer as ferramentas, que no início era tudo americano, era tudo inglês. E aí foi quando o negócio fez. E aí eu faturei meu primeiro milhão. Cara, que top. Que top. Você faturou o seu primeiro milhão já no primeiro ano, no segundo ano de digital? Foi assim, ó, eu fiquei 6 meses, mais ou menos, sem faturar nada. Depois, em 8 meses, eu sei que eu já tinha faturado, eu já tinha chegado a 4 milhões. Então, assim, o tempo certinho que eu faturei o primeiro milhão, eu não sei dizer. Eu digo que eu faturei em 8 meses, mas em 8 meses eu já tinha 4 milhões, assim, de faturamento, sabe? Aí, em 1 milhão mesmo, o primeiro, eu não sei dizer exatamente o tempo certo. Igual você falou, Fabiola, quando você já faturou de tudo, eu falei, cara, eu nunca parei para somar tudo, assim. Eu não sei tudo. Eu já, com certeza, fui muito mais de 18 milhões. Que top. Me tira uma outra dúvida, Fabiola, que eu gosto, né, de bater nessa tecla, até para poder ajudar as pessoas que estão começando, né? Quando você olha lá para trás, né, a Fabiola de 2022, né, que conheceu o digital, que foi com aquela ansiedade para cima do digital, né, de repente, né, com muita sede ao pote, né, com a experiência que você tem hoje, quando você olha para essa Fabiola de 2022, o que que você vê, né, que de repente foi os seus maiores erros no começo? Seguir as modinhas do momento. Isso eu falo muito para meus alunos, cuidado com as modinhas, que às vezes é exatamente ela que vai te travar. Por exemplo, eu na época fui vender um produto de emagrecimento, que era o explodido da época. Como teve uma época agora da maquineta Atom, acho que já passou, mas aí todo mundo foi vender Atom, porque. E aí vira uma competição acirrada tentando vender aquele produto, e às vezes é o que dificulta. Ou outro exemplo, tá todo mundo vendendo Shopee, vou para Shopee. Tá todo mundo fazendo tráfego pago, vou para o tráfego pago. Foi exatamente quando eu parei de seguir as modas, comecei a pensar fora da caixinha, que o resultado veio para mim. Por exemplo, eu vendia produto de emagrecimento, eu sempre fui muito magra. Eu nunca usei produto de emagrecimento, não fazia sentido eu estar vendendo um produto que ele não ardia no meu coração, assim. Eu só estava fazendo porque eu pensava, isso aqui dá dinheiro, tá todo mundo vendendo, mas não era. Eu estava entrando numa competição acirrada com 1 milhão de pessoas e fazendo algo que não fazia o menor sentido para mim, sabe? Depois eu fui vender um produto para rugas, né, para pessoa com mais outra coisa que eu nunca tinha usado. Então, tipo assim, as coisas não estavam fazendo sentido, né? Sabe quando eu, de fato, muita gente fica assim, ai, curso e vender curso, negócio de vender mentoria. Eu não entendo quem pensa assim, porque olha só. Eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Da época da representação, eu ajudava todo mundo, eu indicava o pessoal para a marca, eu gostava de ver as pessoas evoluindo. E começou a fazer sentido para mim as coisas quando eu comecei a me afiliar à mentoria, que deu certo para mim. Por quê? Porque na minha cabeça eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas. Olha só, eu não sabia nem naquela época é porque esse negócio é muito recente agora. Naquela época não tinha isso. E os cursos eram escancarados mesmo. Você comprava um curso, o curso era todo ensinando a vender ele, né? Hoje em dia eu não vejo mais isso, mas antigamente era assim. Eu nem tive essa maldade na cabeça. Falei, nossa, que legal, isso faz todo sentido para mim, porque eu vou estar ajudando as pessoas. E olha que o curso ensinava somente a vender ele, tá? Mas foi uma coisa de Deus na minha vida, assim, sabe? Porque eu falei, cara, isso que faz sentido. Eu vou ensinar as pessoas a empreender, a ganhar dinheiro, que é a minha paixão, né? Eu vou ajudar pessoas, que é a minha paixão. Então, foi quando, de fato, as coisas começaram a acontecer para mim. Ah, Fabiola, então só se ganha dinheiro quem vende curso? Não, pelo contrário. Eu conheço milhões de pessoas milionárias, tenho amigos milionários vendendo apenas produtos físicos, não vende nenhuma mentoria. Eu acho que você ganha muito dinheiro quando você faz algo que faz sentido para você, tá? Então, quando eu comecei a ver as coisas que faziam sentido para mim, que eu comecei a pensar fora da caixa, que eu parei de seguir modinhas, tá todo mundo fazendo tráfego pago, tá todo mundo virando blogueiro na internet, peraí, eu vou fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. Foi quando eu achei as ferramentas, foi quando eu achei produtos que faziam sentido, foi que o negócio fez boom e começou a acontecer para mim. Então, eu sempre digo para meus alunos, para de ficar seguindo os bondes, seguindo as modinhas, comece a botar isso aqui profissional, Deus te deu um cérebro, sabe? E é meio que isso que eu tento trazer dentro da nossa mentoria. Por isso que o VA está tão à frente de tudo, porque eu vou para o mundo todo. Que se tiver uma metodologia lá em Marte, eu vou tentar aprender para trazer para meus alunos, sabe?
Exatamente para a gente não ser mais do mesmo. Eu detesto esse negócio de cópia. É uma mentoria. Hoje eu sou a copiada. Eu digo que bom que eu sou a copiada, sabe? Não só que copio os outros, pelo contrário, são os outros que me copiam. E isso só prova, assim, que a gente está se destacando e que a gente está no caminho certo, sabe? E Exatamente. é isso. Exatamente. E você falou, né, sobre, eu vou vender curso de vender curso, né? O que é isso que dá dinheiro, né? Eu acredito que independente do ramo, né, que a pessoa viva, siga, o que vai dar dinheiro sempre vai ser vendas, né? Seja você vendendo seu tempo, um produto, um serviço, sempre que vai dar dinheiro, né? E sempre que tem escala, é vendas, né? Então, foi uma porta, né, de entrada, é uma porta que se abre pra gente, né? Que é tão prazeroso que a gente quer compartilhar isso com as Sim. outras pessoas, né? Isso é muito bom, né? Mas, Fabiola, se falando de um mês marcante, né, em vendas, por exemplo, né? Quando você olha de 2022 para cá, qual foi o mês mais marcante em faturamento para você? Olha, eu não vou saber dizer a data, não foi nem um mês de faturamento. Eu lembro, Ângelo, que quando eu ganhava de 10 a 15 mil como representante, eu comecei. O máximo que eu conseguia faturar na vida era 3 mil de novo, né? E eu lembro que eu orava muito a Deus, assim, eu falava, Senhor, meu sonho é ganhar 10 mil, meu sonho é ganhar 10 mil, deixa eu ganhar meus 10 mil, deixa eu ganhar meus 10 mil. E teve um dia, que eu não vou te lembrar quando foi, que eu faturei 10 mil em um dia. Em um único dia eu bati 10 mil. Gente, eu chorava. Eu ficava assim, meu Deus, eu tava pedindo a Deus pra ganhar isso no mês. E eu tô ganhando isso em um dia. E aí eu lembro que, nossa, e assim, olha, eu falo que muitas vezes, quando as portas começam a fechar na nossa vida e as coisas parecem que tá desandando, é Deus alinhando a tua vida, é Deus colocando tudo no melhor, que tu nem imagina. A minha cabeça ela era tão limitada, né, que eu achava que eu conseguiria ganhar 10 mil no mês e ia ser o baita do salário. E hoje, assim, hoje pra mim já é normal, graças a Deus, faturar 10 mil em um dia. Mas na primeira vez que eu faturei isso, não, eu chorava, eu pulava, aí pulava eu, pulava as crianças, pulava meu marido, pulava todo mundo. Eu dizia, meu Deus, eu tô acreditando nisso, sabe? Então, assim, eu não digo nem que é um mês de faturamento, mas esse dia foi o dia mais marcante, assim, para mim, de você, e que eu vi, caraca, olha o que é esse digital, assim, isso é muito louco. A pessoa ganhar 10 mil, assim, livre, assim, em um dia. Eu não tinha investido nenhum real por aquilo ali, foi tudo meu, assim, sabe? Que Então, eu top. fiquei muito, muito, Isso é uma frase que, né, a gente estudando, a gente ouve muito de vários players grandes, né? E que é antes de dar certo, vai dar errado, né? Antes de dar bom, vai dar ruim, vai é, piorar. E é normal, né? Ter esses altos e baixos, não só no nosso mercado, mas na nossa vida, né? Acredito, principalmente você, né, que tem essa formação, você consegue visualizar isso melhor ainda nas pessoas, né? Então, até se falando disso, né? Como que você, Fabiola Casanova, né, lida com os altos e baixos, né? A gente se falando do digital tem esse, vamos voltar para o pensamento de faturamento, né? Com certeza tem faturamentos que são melhor, tem meses que são melhores do que outros, né? Como que você lida com esses altos e baixos? Até com base na sua própria, né, formação. eu vou voltar na frase que eu sempre falo, é chorando e andando, né? Quando vai dando baixo, eu digo chora, pode chorar, só não para de andar, continua. Então, a gente sempre tem que ir em buscar de solução. Hoje, se tem um mês que está com faturamento mais baixo, a gente vai analisar o que é que está acontecendo, é alguma coisa no mercado, é alguma coisa interna, e aí a gente vai sempre buscar a solução. Um bom empreendedor, ele busca solução, ele não fica, meu Deus, esse mês está ruim, esse mês está péssimo. Até porque eu digo, tem o próximo mês. Tem o próximo dia, só continua. Persistência, foco, perseverança e sempre um bom network é muito bom, assim, para trocas de informação, trocas de ideias. A gente tenta sempre implementar mesmo isso dentro da nossa comunidade. Eu e a Camila, a gente chega muito junto dos nossos alunos, até para poder realmente ajudar eles a buscar a solução, porque às vezes é só um ajustezinho que você tem que fazer aqui, às vezes é uma mudançazinha que o mercado está passando, às vezes realmente é um mês mais apertado, por exemplo, dezembro. Dezembro é um mês que as pessoas estão preocupadas em quê? Em presente de Natal, em viajar, na ceia. Mas o meu primeiro dezembro eu não tinha noção disso. E daí, quando vendeu mês, eu fiquei desesperada, achando que o problema era eu. Então, agora a gente já sabe. Então, a gente se prepara ali numa Black Friday, em novembro, para cobrir um mês que a gente já sabe que não é um mês tão propício à venda de mentoria, por exemplo. Mas aí é um mês que pode ser bem propício a venda de cursos de como fazer um panetone, de como fazer uma guirlanda, de como embrulhar presente.
determinados produtos físicos você pode vender bastante, então você pode botar o foco em outras coisas. Então, isso é vivendo e aprendendo. E eu digo assim, que é exatamente com esses erros, com esses baixos, que você aprende. Tudo ensina, tudo ensina. Eu digo que até as mentorias que não deram certo para mim, que não me ajudaram, me ensinaram. Me ensinaram que aquilo não me servia. Eu entendi que tráfego pago não é para mim. Eu entendi que dropshipping não é para mim. Eu entendi que um monte de coisa não é para mim. Entendeu? Por quê? Porque eu comprei o curso, fiz e vi que não era. Então, nenhum dinheiro foi em vão. Eu nunca tive reembolso de curso. Nunca. Ah, sabe? As pessoas estão muito assim, hoje não, eu assisto até o fim, vai que eu consigo extrair, sabe? As pessoas elas desistem muito fácil, elas se lamuriam demais, elas reclamam Exato. demais, e aí depois fica, eu não tô ganhando dinheiro, ainda fica com raiva de quem tá ganhando. Mas é ter autorresponsabilidade, busque soluções, vá atrás, tenha um bom network, faça parte de uma boa comunidade, esteja em conexão e aprenda com os erros, porque quando vier de novo a situação, você já vai estar preparado para ela. Cara, é isso daí, eu assino embaixo, né? Hoje em dia as pessoas se vitimizam muito, né, Fabiola? Não conseguiu, não é por. Ah, eu comprei o teu curso e não consegui ter resultado, a culpa é tua, não é minha. Né? Então a É, gente tem que jogar a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Não, cara, se eu ainda não deu certo, a culpa é minha, ainda me falta algum conhecimento, né? Talvez esse seja um dos motivos, né, da gente comprar tanto curso, né? Que a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Pô, será que ainda tem alguma coisa que eu não sei? E a gente vai comprando, 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 a gente vê que a única coisa que faltava era só de repente ter terminado o primeiro curso, né? Porque tem muitas pessoas também que têm esse costume de comprar, mas não vai até o final, né? E na verdade isso é até meio que um tipo de pessoa específica que ela nunca termina o que ela começa, né? Ela compra uma aqui, vai até metade, né? Então tem várias pessoas, tem N motivos, né? De por que as pessoas não têm resultado rápido, né? E eu fico feliz, né? Em ter trago você aqui, ter trago a Camila, porque, cara, antes de trazer vocês, eu trouxe alunos de vocês, alunas de vocês, né? E isso é muito bom, porque a gente prova de que o método é validado, o método é real, né? Isso é muito bom. Mas, gente, ó, a gente tá chegando aqui já a 40 minutos de call aqui com a Fabiola, né? O tempo passa assim quando a gente tá falando de um assunto que a gente gosta de falar, né? Então, se vocês estão assistindo até agora, cara, deixa seu like, tá bom? Deixa aqui os seus melhores comentários. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. A gente ainda não finalizamos nosso vídeo. Temos aqui algumas perguntas ainda para fazer para a Fabiola, tá bom? Mas se você tá gostando, se inscreve no canal, deixa o like e deixa os seus melhores comentários aqui, tá bom? Fabiola, você falou, né, que, poxa, resultados marcantes para você, né, era fazer 10 mil reais no mês, né, e hoje, poxa, com tudo que você já passou, você consegue viver esse, que era teu sonho mensal, você consegue viver isso diariamente, né, acredito que até muito mais hoje em dia, mas quando você olha, assim, né, para esses resultados, né, o que que você acredita que foi ali o potencial para fazer você viver esses resultados que você vive hoje? de fato, são as ferramentas. Hoje eu tenho a tecnologia trabalhando a meu favor, né? Hoje eu vim muito para esse mercado em busca de uma liberdade. E sim, eu queria prosperar, eu queria viver uma vida dos sonhos. O que me possibilitou isso mesmo, Ângelo, foram ferramentas, ferramentas de automação e as IA, né? As IA, as inteligências artificiais que eu uso hoje. No meu caso, foi isso. Isso que me fez hoje realmente ter uma vida livre, porque hoje o que eu ensino é o que eu vivo. Hoje, de fato, eu tenho um tempo. Às vezes, fico até meio constrangido de falar assim, quando até a própria plataforma que eu tô falando assim, quantas pessoas tem na sua equipe? Eu falo, meu Deus, não tem nem 10 pessoas na minha equipe, porque é tanta ferramenta que a gente tem hoje que eu não preciso ter esse custo com pessoas, sabe? Eu preciso, porque tem coisa que eu faço questão de pôr os seres humanos. Por exemplo, o nosso suporte, a gente tem pessoas que trabalham no nosso suporte, porque a gente dá suporte individual dentro do VA e é um a um. Você chama, ninguém te joga dentro de um grupo, aquela loucura, aquela bagunça. A gente te atende no a um. Então, eu vou ter que ter uma equipe de suporte, sim, para atender os meus alunos, até porque já são mais de 60 mil alunos. Então, tem coisas que eu não abro mão, mas tem outras coisas que eu não preciso. Por exemplo, eu não preciso de ninguém vendendo pra gente, eu não preciso de ninguém fazendo milhões de coisas lá dentro, porque tem ferramentas que fazem tudo, entendeu? Então, foram as Sim. ferramentas que transformaram a minha história. E me tira uma outra dúvida também, né? Quando a gente se fala de pessoas que têm vontade de começar, de iniciar, né? Quando a gente está falando de iniciante, o que você acredita que seja indispensável para o iniciante para que ele possa ter sucesso no digital, fazendo o que você faz hoje? Perseverança. A pessoa tem que ter
como objetivo dar certo e não desistir, custe o que custar. Não se comparar, eu vejo isso muito acontecer. Começa a ver fulaninho, Beltrano, começa a seguir um monte de gente, começa a se comparar e aí a frustração vem. Eu digo, não se compare, se inspire. Eu assistia muito podcast assim para me inspirar nas histórias da pessoa. Agora, se aquele tá te fazendo mal, se você começar, ai, mas ele ganhou dinheiro ou não, então para, foca no teu. Não se compara, persiste e respeita teu tempo. Porque outra coisa também é a ansiedade. Por exemplo, a gente vê que é quase 90%, 87%, se eu não me engano, das pessoas não assistem o curso inteiro, não assistem nem metade dele. Mais da metade não abre o curso quando compra. A gente tem todas essas métricas. E eu não sei o que está passando na cabeça das pessoas. Tem gente que compra uma mentoria, passa o olho assim, deduz tudo. Ah, isso que eu já sei, já sei, já sei. Reembolsa. Então, assim, é uma agonia, uma ansiedade de fazer as coisas dar certo, e é por isso que não dá certo em nada na vida. Porque tudo na vida é um processo e cada um tem um ritmo. Aí você vai e se compara com a fulaninha que disse que em 4 horas teve resultado. Eu tenho alunas que em 4 horas tiveram resultado, 2 horas. Aí uma que um dia, a uma que levaram 2 meses para ter resultado, e estão aí ganhando muita grana, entendeu? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um ritmo de aprendizado. Tem gente que é mais metódico para fazer as coisas acontecer. Tem gente que abre a vai de todo jeito. Tem gente que tem muita facilidade de aprender tudo. Se você que aprende em uma hora, não é essa pessoa, sabe? Então, assim, você não tem que ser. O que você tem que fazer é dar certo. Ó, gente, imagina se em 6 meses eu tivesse, naqueles 6 meses que deu errado, eu tivesse desistido. Primeiro, vidas são transformadas porque eu não desisti, né? São mais de 60 mil alunos. Eu tenho uma aluna, Ângelo, que era catadora de lixo. Catava lixo. Ela catava lixo, vendia no reciclável. E hoje ela tá aí ganhando 5 mil, 20 mil. Ela mudou não só a vida dela, como da família inteira. Isso é lindo. Ela vendeu lixo para comprar uma mentoria, sabe? Então, assim, essas histórias, elas me preenchem de uma forma que você não tem noção. Eu choro ouvindo, sabe? Assim, então, assim, eu falo, cara, o fato de eu não ter desistido não foi minha vida que mudou, foram vida de muitas e milhares de pessoas, porque não é só minha aluna que muda de vida, são os filhos dela, são os pais dela, são os cônjuges, são. É uma rede de pessoas sendo transformadas porque eu não desisti, sabe? Assim, não é só sobre mim, não é só sobre você. Então, não desiste, persiste, respeita teu processo, respeita teu ritmo, segue pessoas para se inspirar, mas não para se comparar. Cada ser humano é diferente. E ninguém é melhor do que ninguém. Porque as pessoas gostam de se rebaixar. Não é porque, olha, ela fala bem, ela é bonita, Exato. não sei o quê. Não, não é. Você é tão boa quanto. E é o seu jeitinho, é com a sua aparência, com o seu sotaque. Eu sou do Nordeste. Um monte de gente podia ter preconceito. Ah, esse menino aí do Nordeste, isso aqui. Mas é exatamente por eu ser do Nordeste, por as pessoas dizerem, nossa, ela lá do Nordeste conseguiu e eu aqui, sei lá, tô em São Paulo, não vou conseguir. Então, assim, é a tua história, é o teu jeito que vai fazer você vencer. Que top. Quando você falou do assalto, eu achei que você era do Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, tá tão perigoso em outros lugares assim também? O Brasil, eu acho que o Brasil em É, si, né? O Brasil é justíssimo, né? É uma cidade grande, que tem 3 milhões de habitantes. Então é uma cidade grande e temos é, nossas questões, mas sim. faz parte do, É uma cidade que não do, é do, do muito processo, segura, né? não. Mas, Fabiola, cara, vamos lá. Hoje, né? Qual que é a sensação de viver 100% do digital e mais do que isso, de transformar outras vidas, né? Proporcionar a mesma coisa que você vive para outras pessoas, ou seja, mudar a realidade de outras pessoas. Qual que é a sensação disso? É uma realização pessoal, sabe? Assim, eu sempre orei muito a Deus, pedindo a Deus para ser usada. Eu tenho isso em mim, né? Eu sou cristã e para mim sempre fazer diferença nesse mundo, não só passar por esse mundo e ser usada na vida de outros. Tanto é que eu fiz psicologia. Eu sempre tive esse amor pelo ser humano, né? E querer ajudar o ser humano. E assim, quando eu vejo onde Deus me trouxe, eu fico sem acreditar. Eu juro, ainda olho assim, eu fico, caraca, assim, então eu tô vivendo as promessas de Deus mesmo na minha vida. Então é uma alegria muito grande. Tem hora que nem eu acredito, assim, né? Tudo que eu tô vivendo com a minha família, as viagens. Eu amo viajar, eu digo que eu trabalho para viajar. E aí, hoje, as viagens que eu faço com a minha família. Hoje, eu levo meus alunos para viajar o mundo, sabe? Eu não, não é só por mim, é para os outros também. Então, é uma realização tão grande, assim. É um sentimento de gratidão mesmo, assim, sabe? E eu acho que eu sou um testemunho vivo de que Deus são as orações, que Ele é real e que não desiste, cara. Só faz da parte que Deus vai fazer a dele, assim. Sonhos se realizam quando a gente acredita, quando a gente vai atrás, sabe? É muito gratificante. Exato. Tem muita gente que tá na própria Bíblia, né? Tem muita gente que não realiza, né? Porque não sabe nem pedir, né? É, Então, é, quando a gente sabe pedir, né, e sabe para quem pedir, as coisas acontecem, né? é.
É Isso é verdade. muito, muito lindo de se E ouvir. fazer nossa parte também, né? Porque tem gente que fica, ai, acho que Deus vai. Não, Deus fala, vai dar com a formiga preguiçoso, age, age. Porque Deus Exato. é, a Bíblia fala, não tenha medo 365 vezes, ou seja, uma vez para cada dia do ano. E o que eu mais escuto das pessoas que me chamam, ah, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de tentar mais uma vez, né? Então, com esse medo, sabe, medo só te paralisa, medo só deixa as pessoas no lugar que elas estão, não reclama. Se você vai se deixar levar pelos seus medos, depois não reclama da vida que você tem. O medo te trouxe até aí você, Exato. entendeu? E o O mundo é medo, dos corajosos e dos ele, ousados, né? ele é um muro, né? Como que a única coisa que vai fazer com que a gente consiga alcançar o que está atrás desse muro, né, que são os nossos sonhos, nossas conquistas, é esse muro medo, né? Eu até falei isso no último vídeo, né? Vou dizer aqui de novo. Cara, para vocês que estão com medo, faz o seguinte, né? Pega um papel, né? Um papelzinho normal, né? E faz um risco no meio do papel, assim. Fez um risco no meio. Aí desse lado de cá, né? Ou do outro, tanto faz. De um lado você vai botar, né? Como que tá a sua vida hoje. Vai botar como que tá. Vai descrever como que está a sua vida hoje. E do outro lado do papel você vai botar assim, ó. E se tudo que eu se os meus sonhos derem certo, né? Se eu tentar e der certo, o que que vai mudar? Você vai anotar do outro lado tudinho. E você vai ver uma coisa interessante, que se você tentar e não conseguir, se tudo der errado, você vai voltar a viver exatamente a vida que você está vivendo hoje, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi que, cara, me transformou, né? E graças, né, a algumas coisas que a gente aprende, graças a alguns network, né, da vida, a gente consegue viver algumas coisas, passar por algumas coisas de uma forma mais fácil, né? Então, por isso que eu até falo isso aqui em vários podcasts, né? Que network, né, Fabílio, é uma coisa muito importante, principalmente no nosso projeto, né? No nosso meio aqui. Até porque quando a gente fala de digital, a gente, né, não tá trabalhando com outras pessoas, né, do nosso lado. Então, dependendo da circunstância, pode ser meio que solitário, né? Então, se a gente não É, tiver um network, cara, daqui a pouco a gente tá batendo a cabeça na parede. é, é por isso que a gente faz, trabalha muito em cima disso dentro do VA, exatamente por conta dessa solidão que é o digital. Eu conheci a Camila, eu já fui logo atrás de fazer amigos, eu sou muito pessoa, eu não tenho que fazer amigos, porque eu tô sozinha nesse negócio, tá ficando doida. Isso é legal mesmo, você ter amigos. Exato. Mas, Fabiola, vamos lá, né? O pessoal tá perguntando aqui a beça sobre esse tal de VA, de VA, de VA. Não, porque o pessoal do VA, mais de 60 mil alunos no VA, a gente já conhece você, já sabe que você já fez muita grana no digital, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre esse VA. O que é esse negócio de VA, né? O que é, né? O que você ensina? O que você faz? Como que você hoje pode ajudar outras pessoas, né, a ganharem, né, dinheiro também na internet? Fala pra gente um pouquinho sobre esse método VA aí. O que é isso? O VA nasceu exatamente das minhas dores, como eu falei para você, estava cansada do orgânico, estava cansada de ficar agarrada no celular o dia inteiro e eu não sei fazer tráfego pago, não tenho esse perfil e também na época a grana era muito pouca para eu ficar ali arriscando no tráfego, né? Então foi quando eu comecei a pesquisar ferramentas de automação que fizesse para mim aquilo que eu estou fazendo ali no orgânico. Na época foi meio que isso. E aí eu descobri ferramentas que faziam tráfego gratuito que elas mostravam a minha oferta nas redes sociais, que as pessoas perguntam muito assim, ah, mas onde é que essas ferramentas vão captar pessoas? Nas redes sociais, gente, a internet, as pessoas estão onde? As pessoas estão no YouTube, as pessoas estão no Instagram, as pessoas estão no TikTok, as pessoas estão lá no Google, as pessoas estão nas redes sociais, então é lá que a sua oferta vai aparecer como tráfego pago normal, sendo que as ferramentas, elas mostram a oferta de forma gratuita. Tá? E depois que a pessoa vê essa oferta, que ela se interessa, ela vai ser encaminhada para o WhatsApp. E a gente usa o WhatsApp, tem outras formas de vender também que não seja o WhatsApp, mas o WhatsApp ainda é a forma mais utilizada de comunicação. Então, lá no WhatsApp vai entrar uma IA que vai estar atendendo os clientes assim 24 horas, como se fosse você. E hoje, como a gente começou, Ângelo, a gente começou em março de 2023 com as ferramentas. Não se falava em ferramenta, só não se falava em IA, se falava em nada, só falava tráfego pago, orgânico, ainda é muito assim. Agora, esse ano, começou a se falar sobre IA. Só que as pessoas ainda estão entregando IAs muito básicas. Como a gente já está há muitos anos-luz, a gente já tem desenvolvedores grandes, a gente tem IAs que faz coisas que essas outras IAs que estão por aí não.
fazem, sabe? As nossas IAs, elas estão assim, muito evoluídas, elas são muito humanas. A pessoa vai achar que fala com você. Aí eu quero falar com o Ângelo, é o Ângelo mesmo aqui. Elas utilizam áudio, escuta, responde com a sua voz, faz tudo como se fosse realmente você. Então, eles nunca vão saber que não estão falando ali com você, porque ninguém quer sentir que está falando com um robô. E as IAs, elas são desenvolvidas para fazer tudo muito melhor do que um ser humano faz. Então, se você acha que você é o melhor. Eu não sei se você já viu uns vídeos que tem no YouTube que umas IAs que jogam xadrez com os melhores jogadores de xadrez e elas ganham de todos os jogadores. Por quê? Porque são desenvolvidas para isso. Elas são desenvolvidas para fazer tudo melhor do que o ser humano é capaz de fazer. Então, se você acha que você é o melhor vendedor do mundo, a AI ainda vai vender melhor do que você, porque ela foi desenvolvida para isso. Se você quer criar hoje em dia uma. Eu vou usar o ChatGPT como um exemplo, né? Aquilo é um IA, é uma ferramenta, né? E você quer fazer uma cópia. Aí eu quero um texto de feliz aniversário para minha mãe. Cara, o tempo que você vai pensar, do que você vai escrever, você diz, ó, ChatGPT, minha mãe tá fazendo 70 anos, escreve aqui Que, Não, ele vai escrever aqui que pra você feio, chorar. Fabiola. Aniversário não. Só assim não, tem que ser do coração. Você vai ser, mãe, eu não faço isso. É, mas assim, ele vai escrever isso em um segundo. Pronto, para escrever, né? E ele vai escrever em um segundo uma mensagem linda, maravilhosa, e tua mãe vai chorar. Então, basicamente, é isso. As IAs, elas são desenvolvidas para isso. O ChatGPT, ele tem a resposta para tudo. E as IAs que a gente usa têm a resposta para tudo. E você pode vender o que você quiser através dela. Vamos dizer, eu quero vender o caderninho. Então, você vai vender esse caderninho através, da IA e ela vai vender muito bem para você. Fora a captação gratuita, né? Que isso é uma coisa que só os alunos do VA consegue fazer através das ferramentas exclusivas que a gente entrega. Essa aí ninguém conseguiu copiar a gente, não. Isso aí ninguém conseguiu. E a gente tem várias ferramentas para plataformas diferentes, porque cada plataforma tem uma forma de raciocínio. Por exemplo, aqui no YouTube funciona de uma forma que é interligada ao Google. E lá no Instagram tem outra. Então, a ferramenta que vai trabalhar no Instagram não é a mesma que vai estar captando aqui. São coisas diferentes, entendeu? Então, a pessoa vai ter uma ferramenta para cá, outra ferramenta para lá, e aí você consegue estar captando diferentes redes sociais. Não que ela seja obrigada a captar de todas as redes sociais, ela pode trabalhar com as que ela quiser. E aí, hoje em dia, eu, na época que eu vim pro digital, eu era obrigada a aparecer. Falaram que ou eu aparecia ou não vendia nada, né? Mas hoje em dia não precisa. Hoje em dia realmente não precisa. Eu tenho alunos aí, eu tenho uma aluna que eu não vou saber todos os alunos, mas eu tenho uma aluna que ela é uma senhora, ela é uma senhora de idade. Ela tem quase 60 anos. Não, acho que ela tem 63 anos. E ela, bem simples, bem humilde. E aí, a foto do WhatsApp dela já era uma flor, não sabia nem como era o rosto dela. E ela não tinha Instagram, nada. E ela, no primeiro mês, faturou 17 mil. Sem aparecer, sem nada, somente usando as ferramentas. Então, assim, são ferramentas fáceis de usar. É a Maria, né, o nome dela. Ela é um grande exemplo disso, que qualquer pessoa consegue, porque eu sou muito ruinzinha de tecnologia. Só que eu não. Tem milhões de ferramentas, só que eu digo que aquilo que é complicado não funciona. Então, eu tinha que trazer para a minha comunidade coisas simples, coisa que uma pessoa de mais 60 consiga fazer, eu, Fabiola, consiga fazer. Então, se a gente consegue fazer, eu digo qualquer pessoa consegue. Eu digo assim, se a pessoa conseguiu entrar aqui no YouTube agora, assistir esse vídeo, ela consegue colocar as ferramentas para funcionar, porque são muito simples mesmo. Cara, que top. E eu fico até com medo, né, Fabiola, da IA. Quando eu penso assim em automação e na inteligência artificial daqui a 5 anos, 6 anos. É, Cara, hoje a gente já tá no Instagram e a gente já não sabe o que que é real, o que que não é real, é né? verdade. Às vezes minha esposa tá vendo alguma coisa e fala, amor, isso é IA. Aí ela, meu Deus, mas eu. Falei, IA. É porque a gente que trabalha com isso, a gente consegue, A né, gente já ver sabe, ali é alguns verdade. detalhezinhos. Mas, É, cara, é surreal. Agora me tira uma dúvida, Fabíola. Você falou, né, que vocês usam várias e várias ferramentas de automação, IA, mas tudo isso, né, pelo menos ali pro cara que tá começando, pra pessoa que tá começando, isso não fica muito, de repente, muito caro, não? Tem alguma coisa, alguma forma de começar de uma forma gratuita, tem. alguma A ferramenta gratuita? gente Sim, a gente entrega tanto ferramentas gratuitas como ferramentas pagas. Então, essa Maria, ela começou com ferramentas gratuitas, inclusive, até esqueci de mencionar isso. Ela foi com ferramentas gratuitas sem aparecer. Então, sim, a gente entrega ferramentas gratuitas. Só que eu me preocupo muito com o meu aluno. Então, mesmo as ferramentas
que são pagas, elas são muito baratinhos. Baratinhos mesmo. Tipo assim, tem ferramenta de R$ 10, tem R$ 6, R$ 20, R$ 30. Então, tipo assim, e não é que, então eu vou ter que ficar botando R$ 10 na ferramenta. Não, você vai pagar a ferramenta é sua. Entendeu? Então, assim, é coisa barato, barato mesmo. Eu me preocupo muito com isso. Eu podia trazer ferramentas caríssimas para os meus alunos. Então, tudo que a gente faz é pensando no custo-benefício. Ela é muito boa, ela é de fácil acesso, ou ela vai ser gratuita, ou só se eu não achar gratuito mesmo, que eu vou ter que trazer uma paga, mas aí também tem que ser bem em conta, assim, para o aluno não dizer, ai meu Deus, eu não posso, não, qualquer um pode. Então, os meus alunos, eles não têm problema com isso, não é tráfego pago, que a pessoa tem que ficar ainda arriscando dinheiro, né? Porque eu gosto de Disso. falar isso, assim, nada, o tráfego, ele não é, eu não sou contra o tráfego, pelo contrário, mas assim, ele não tem garantia de retorno. Se você não souber fazer um negócio bem feito ali, ou se a sua campanha não estiver muito bem ajustada, você vai perder dinheiro. Eu conheço pessoas que perderam rios de dinheiro, né? Eu conheço um senhor que vendeu o carro dele, botou mais de 20 mil na campanha e perdeu tudo. Eu conheço uma moça que pegou 5 mil da economia dela, que era todo o dinheiro dela, botou na campanha e perdeu tudo. Então, assim, não é que você vai botar o dinheiro e vai voltar certinho para você, não. Se você não souber fazer o negócio certo, você vai perder o dinheiro. E às vezes, simples, é um leilão, é uma competição, então é arriscado. E as ferramentas estão aí para que as pessoas não precisem estar correndo esse risco. Porque também, Ângela, assim, ó, um dos maiores problemas das pessoas quando elas vêm para o digital é não ter o dinheiro. Eu vejo um sacrifício para comprar uma Exato. mentoria de R$ 300. Pega dinheiro emprestado, vai vender bolo, vai não sei o quê. Passa um mês juntando para ter R$ 300. Como que essa pessoa vai ter dinheiro para uma campanha de tráfego? Não tem. E aí o que eu mais escuto é, eu comprei o curso tal, é que eu não sabia que tinha que pôr dinheiro em tráfego. Ué, mas o curso é de tráfego pago, como é que tu não sabia? Mas eles não sabem. Eu acho isso bem assim, mas não sabem. Entendeu? E aí fica sem ter resultado, porque não tem o dinheiro. Não é essa pessoa analítica mesmo, porque tráfego envolve muita coisa, muitas métricas, um criativo bom, mexer, não vou me explicar, porque nem eu sei. Tráfego Mas você pago é análise de dados. Você tem que ter isso, investimento analisa. e análise de dados. Se você não é do tipo de pessoa que gosta de analisar números, cara, procura, né, outro ramo, vamos dizer assim, Fora a né? criatividade de também fazer um bom criativo, que isso também conta muito na hora da Exato, campanha. Um exato. criativo ruim, ele não vai performar bem. Aí e a mentoria vai me entregar criativo pronto. Tá, mas aí é tu e mais 300 pessoas no mesmo criativo. Como que vai performar bem? Vai saturar sim. Então, isso não existe. Enfim, é muita coisa que envolve. E aí, as ferramentas, olha, você não tem noção do tanto de aluno que eu tenho. Que eu tenho alunos que têm mais tempo de digital do que eu. Eu tô há 5 anos, eu tô há 4 anos, então teve uma que bateu o recorde, 7 anos. E aí nunca tinha tido resultados. Quando chegou no VA, teve. Primeiro, eu bato palma para eles que nunca desistiram. Segundo, graças a Deus, assim, o VA está sendo uma mentoria que está realmente destravando as pessoas e mostrando que o digital é sim para qualquer um. Você só precisa ter as ferramentas certas em mãos, que você vai sim dar certo. Aí Que o teu top. perfil tem sim, meu irmão. O mundo digital que ele é muito democrático, ele serve para todo mundo. Não importa, eu tenho um aluno de 3 aninhos, eu tenho um aluno com mais de 70, só pra você ter noção. Então, assim, eu tenho um aluno homem, eu tenho um aluno mulher, eu tenho um aluno tudo. A gente não tem essa comunidade só feminina, não, é todo mundo, eu tenho todo tipo de aluno. E, assim, dá certo para todo mundo, graças a Deus. A gente está sendo uma mentoria que vem se destacando por conta disso. Ô, Que a gente vem Fabiola, trazendo. e como que é a metodologia de vocês, de ensino lá, né, os encontros de vocês? Vocês têm encontros ao vivo, onde o pessoal consegue tirar dúvida diretamente com vocês? Toda semana, toda semana. Eu faço questão. Eu digo que eu trabalho além do que eu deveria, porque nossa mentoria é muito barato, mas é porque eu estou muito comprometida com o meu aluno em trazer a história. Só não vai ter se não quiser mesmo, porque eu entro ao vivo, a Camila entra ao vivo. O meu marido, ele entra ao vivo também para tirar dúvidas, que ele fica por trás do bastidor, mas na hora de chegar junto do aluno, ele chega. É, tem as aulas gravadas e tem nossa equipe de suporte, que esses sim são pessoas no 1 a 1. Eu não jogo aluno dentro de grupo para virar aquela loucura que ninguém tira dúvida nenhuma. Eu tenho trauma daquilo, porque quando eu comprava mentoria era jogada em grupo. Tanto é que hoje tem pessoas dando mentoria, suporte individual, mas nós somos as pioneiras no suporte individual. Foi uma ideia minha, porque eu disse, eu não vou, eu quero trazer resultados reais, eu quero que meus alunos tenham resultado real. Eu acho que nada mais forte do que a voz de um aluno, né? É, falando a favor da mentoria ali, graças a Deus, a gente tem muito, muito, muito depoimento. E a gente chega junto mesmo. O aluno vai perguntar e ele vai ser respondido no mesmo dia. Assim, não demora. É rápido. Nosso suporte é rápido para responder. Nosso suporte, graças a Deus, ele é muito, muito elogiado. Graças a Deus. E a gente ainda tem um programa, Angela, que eu vou até falar sobre isso. A gente monta tudo para o aluno, você acredita?
a gente Que monta a top. estrutura do aluno inteiro. Se ele quiser, né? Porque eu sou mãe que mima, porque até isso a gente faz pelos alunos, a gente monta toda a estrutura dele. E até uma coisa que nenhuma metodologia consegue entregar, porque você não consegue, tipo assim, um mentor de tráfego vai conseguir para fazer tráfego para os alunos, um orgânico não vai conseguir fazer as postagens de um aluno, mas a gente consegue deixar as ferramentas deles ali tudo prontinho, funcionando. E, e aí depois, gente, assistir mesmo as vendas Só acontecerem, ter esperar o até mexer tiquitinho, com né? O tiquitinho é a melhor parte. Mas, aquele arrepio que dá, como diz meu filho, é um Fabiola, barulho satisfatório. vamos lá. A gente tá chegando no final aqui da nossa entrevista. Ainda tem algumas perguntinhas, né? Pessoal, ainda temos o nosso pós-cal com a Fabiola, né? Pro pessoal que é novo aqui no Pode Ficar Rico Podcast, né? Que tá vindo aqui pela primeira vez, o pós-cal é uma área exclusiva, né? Para os membros do canal. Existe uma diferença entre você ser inscrito do Pode Ficar Rico Podcast, que é gratuito, e ser membro do canal. Para você ser membro do canal, né? Aqui na descrição do vídeo, né? Tem um link ali, seja membro do Pode Ficar Rico Podcast, né? Você paga menos de $1, né? Para poder ser membro e ter acesso a um conteúdo que pode botar muita grana e vai botar muita grana no seu bolso, tá bom? Então, se você quer conhecer o pós-cal, vai aqui na descrição do vídeo e passe a ser membro do Pode Ficar Rico Podcast. E a partir daí, você vai ter acesso a todos os outros pós-cal com todos os outros entrevistados, tá bom? Então vale muito a pena, né? Agora, Fabíola, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. E a pergunta é: se você, Fabíola Casanova, estivesse começando hoje, do zero, mas com a experiência que você tem, né? O que você faria de diferente de quando você começou lá em 2022? Não iria para o tráfego pago. Eu ia direitinho para dinheiro. Eu não faria isso, não. Eu nem ia para lá, gente. Deixa para ir para o tráfego pago se tiver com muito dinheiro na conta, porque se perder, perdeu. Eu ia direitinho mesmo, assim, para as inteligências artificiais, porque vai acelerar o processo, é muito rápido e você vai ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, é isso que eu faria de diferente. Eu não teria quebrado a cabeça ali, tentando orgânico, postando, tentando fazer um vídeo viralizar, que é o que eu fazia, tentando construir audiência. Gente, não precisa de nada disso. Você não precisa viralizar, você não precisa, de audiência, você não precisa investir em anúncio. Deixa quando você estiver ganhando bastante dinheiro. Ah, eu quero fazer tráfego também. Que aí você faz ferramenta, você faz tráfego, você faz tudo junto. Mas agora chegou a hora de você ganhar dinheiro de verdade. Vai com as ferramentas que você vai ganhar muito dinheiro, dinheiro rápido. Que top, que top. E a última pergunta: que conselho você daria para quem tá começando agora, né? Eu acho que é o que eu falei antes, não se compara, respeita o teu ritmo e não desiste jamais, porque o digital é para você sim. Se você tem uma dúvida, eu tô dizendo que é para você sim, é para todo mundo. Esse mercado não importa o perfil, e eu sou psicóloga, eu sou a verdade. Não importa teu perfil comportamental, isso aí, dá certo para você sim. Aqui tem espaço para todo mundo, é só você achar o caminho que faz sentido para você. Não desiste, que vai dar certo. Top. Pessoal, essa é a entrevista com a Fabíola Casanova, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito, né? Eu sou o cara, tá, pessoal? Ela tá falando, mas eu sou o cara do tráfego pago, né? Há anos, né? Vivo exclusivamente com isso. Cara, mas é muito bom conhecer novas vertentes no digital. E principalmente se falando de uma vertente que eu não preciso investir, né? Eu sei as dores do tráfego pago, eu sei quanto é difícil, né? Quantas e quantas pessoas vêm com muita ansiedade, né? Muita, né? E, cara, poxa, não tem, acabou o dinheiro. E aí, e agora? O que que eu faço? Aí você tem que dar o teu jeito de fazer dinheiro. Então, se tem um jeito de você conseguir ganhar dinheiro no digital sem ter que investir, é lógico que eu estou dentro, entendeu? É lógico que eu vou tentar. E é aquilo, no digital a gente tem que ter várias fontes. Se eu, ano passado, ô Fabiola, eu vivo exclusivamente através do Google Ads, só que no ano passado eu sofri um bloqueio no Google, e aí o Google derrubou todas as minhas contas. Então de um mês para o outro meu faturamento foi para zero, né? E eu tive que me reinventar, né? Então por isso que eu recomendo, né, que a gente no digital tenha várias fontes de tráfego, né? Não só Google, mas vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o WhatsApp, vai para tudo, né? Porque se uma cair, a gente tem a outra ali para poder, né, aguentar os dias ruins. Mas, Fabiola, mais uma vez, cara, E quanto mais fonte de captação tiver, melhor, né? Exato, Quanto mais exato, captação, não estou falando que você usa o tráfego, é só o tráfego que a gente faz tráfego continua, usa as ferramentas também, eles multiplicam essas linhas. exato.
Quanto mais pessoas você atingir, né, mais vendas, consequentemente, você vai fazer. E maior será o teu resultado, né? Fabiola, a gente está chegando no final da nossa entrevista, né? Eu quero de coração te agradecer, né? E assim como eu deixei, né, para Camila aqui também, que foi, poxa, uma entrevista muito boa, eu deixo também as portas do Pode Ficar Rico Podcast abertas para quando você quiser voltar uma outra vez, né, com uma nova novidade, de repente uma nova IA que você queira compartilhar com a galera, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, né, você voltar aqui uma outra hora, né? Lembrar para as pessoas que todas as informações, né, sobre a Fabiola, sobre o VA, sobre o método, né, vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Então vai lá, conhece, aplica, que eu tenho certeza que você vai ter resultado, tá bom? Então, Fabiola, muito obrigado por separar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente compartilhando a sua trajetória. Obrigada a você pelo convite, eu adorei o bate-papo. Top, Espero ter foi agregado aí na vida das pessoas, né? E mais crescimento. com certeza. Agregou na minha, inclusive, né? E eu já estou indo lá pro VA. Pessoal, a gente agora vai ir pro nosso pós-call com a Fabiola, tá bom? Então, se você quer conhecer mais um pouco do conteúdo técnico ali, né? Da coisa, da operação da Fabiola, né? Da operação de uma pessoa que já fez mais de 18 milhões de reais, se torna membro, tá bom? Você vai ter um gourmetzinho a mais ali, um temperinho a mais ali, né? Pra poder ouvir, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no pós-call. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.